a semelhança da revelação que eu recebi de Deus com a interpretação que José teve dos sonhos de Faraó. No livro de Gênesis, capítulo 41, no versículo 25 a seguir. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias, avestas e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Os sonhos de Faraó foi duplicado. Na revelação que eu recebi de Deus, estando eu ao pé do monte no vale de ossos secos, o Senhor Deus se aproximou e colocou a mão direita sobre meu ombro e disse: olha e veja, porque eles vão se levantar. Eu estava olhando para o vale, o qual o Senhor Deus chamava de vale de ossos secos. Mas em seguida eu estava em outro lugar, quando eu vi as cenas dos primeiros 7 anos se passarem, às vezes mais lenta e às vezes elas aceleravam. Então, vindo o Senhor novamente, apresentou-se à minha frente, apontando do outro lado, no local onde ele chamava de vale de ossos secos, afirmando que então agora eles iriam se levantar por causa das terríveis destruições, e mostrou então que lá então haveria outros 7 anos, um após o outro. Desde 2013, eu venho postando os vídeos falando sobre esta revelação, a qual eu tenho também acompanhado, e prometi a vocês que na medida em que fosse passando e aproximando, eu estaria fazendo mais comentários. Nós estamos dentro dos segundos 7 anos, que iniciou-se agora desde 2020, que é um período onde seriam os acontecimentos. Essa informação não é tão exata, era um período em que eu tinha uma noção de tempos, e aproximadamente agora, de 2022 a 2023, podendo ser também de 21 para 22, isso por causa da noção que eu tinha enquanto eu recebia a revelação. A terra começava a secar, e cada vez se secando mais. E quando se fala em secar, também pode se referir-se a situações semelhantes a essa que nós estamos vivendo aí, dessa terrível pandemia que está espalhada pelo mundo todo e que já recolheu muitas pessoas. A situação, se ela estivesse cumprindo segundo o que Deus me mostrou, ela vai se acelerar e ser mais intensa. Mas talvez outros acontecimentos. Nas cenas era impossível interpretar tudo, a não ser esta parte que eu acelerava com menos velocidade, então eu pude ver bem esta parte em que a terra começava a secar. Isso pode estar mostrando situações semelhantes a que estamos vivendo agora, ou até mais intensa. No final de todo esse acontecimento, então eu vi levantar do vale um povo que ia se levantando aos poucos, iam se aglomerando na beira de um caminho, e eu ficava do outro lado, junto com pessoas que também estavam ali, que também estavam vendo aquele povo se levantar.
Eles não tinham noção do que estava acontecendo. A maior parte desta revelação é que o Senhor Deus queria que eu visse qual era o motivo, a causa, por que eles iam se levantar, que era por causa dos terríveis acontecimentos. Esse período, irmãos, que nós estamos passando, de 7 anos, que nós estamos vendo aí já os acontecimentos, é um período que nós devemos estar em oração, em jejum, perdoar o nosso próximo, segurar na mão de dos outros e ser fiel um para com os outros. Tudo isso prova que a justiça de Deus está sendo feita sobre a terra. Mas nós podemos orar também. Nós devemos ficar no alerta, porque se esse período de 2020 aconteceu o que está acontecendo, provavelmente que nesse período de 2021 a 22, 23 seja um período de outros acontecimentos também. Então fiquem alerta, não deixe de vigiar. Vamos ficar atentos e ajudar os nossos irmãos, porque